Oi, gente. Então, dando continuidade, né, à aula de hoje. Agora a gente vai ver acústica, que é um assunto muito bom. Então, vamos lá. Vou relembrar algumas coisas que eu já vi várias vezes, acho que vocês já estão cansados, mas isso é importante, a repetição, ela faz parte do aprendizado, então vamos lá. A gente vai começar por ondas sonoras, e a gente sabe que o som ele é uma onda longitudinal, e ele é uma onda mecânica. Sendo uma onda de natureza mecânica, a gente vai precisar de um meio material para se propagar. Vocês lembram bem disso, né? E nós, seres humanos, a gente percebe, a gente consegue escutar sons que variam de uma frequência de 20 Hz a 20.000 Hz. Os infrações são abaixo de 20 Hz e os ultrassons são acima de 20.000 Hz. Então, aquele exame, né, a ultrassonografia, assim, ele é feito acima de 20.000 Hz de frequência. E por que a gente precisa de um meio material para propagar o som? Porque, como ele é onda mecânica, ele vai fazer oscilações no meio material. Então, exemplo, aqui no ar acontece, né, o som ele se propaga justamente por conta da compressão e rarefação do ar, como a gente pode ver aqui, né, nessa imagem. E aqui seria a representação de uma onda sonora. Então, vamos lá. Preciso que vocês lembrem também da velocidade do som. Lembrando que depende, entre outros fatores, do meio de propagação, então a velocidade no sólido é maior que a velocidade no líquido, que é maior que a velocidade no gás. Vocês lembram que isso acontece por conta do estado de agregação da matéria, então no sólido a matéria tá mais coesa, né? Tá mais juntinha, vamos dizer assim. Então o som se propaga mais rapidamente, lembrando que no ar, em média, 340 a 320 metros por segundo. Na água, vocês podem ver que é bem mais rápido do que no ar. E essa equação, vocês não precisam decorar, ela tá aqui só pra gente fazer uma análise. A velocidade do som no ar, ela depende da temperatura. Vocês lembram que quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, né? Então, com isso, o som vai se propagar mais rapidamente. É só pra gente fazer a análise, não precisa decorar, certo? E agora a gente vai para qualidades fisiológicas do som. A primeira que a gente vai ver é a altura. E no nosso senso comum, né, a gente diz, baixa o som que ele tá alto. Quando a gente fala isso, na verdade a gente tá se referindo à intensidade, porque a altura, ela tá relacionada à frequência do som, à frequência da onda. Então, quando eu digo, o som está alto, seria um som de alta frequência, eu estaria me referindo a um som agudo. E quando eu digo, o som está baixo, está relacionado à altura, no caso, né, eu estaria me referindo a um som de frequência baixa, seria um som grave. No caso, como eu tinha falado pra vocês, aquele instrumento musical chamado baixo, né? Que ele tem um som bem grave, bem característico. Então, a gente não fala mais, o som está alto ou está baixo. Na verdade, a gente se refere à intensidade. A gente vai ver no próximo slide. Então, aqui seria mais ou menos o desenho de uma onda com alta frequência, né? E aqui uma onda com baixa frequência. No caso, seria um som grave. E aqui seria um som mais agudo, certo? E agora sim, a intensidade. Então, quando você diz, o som está alto. Não, ele está com a intensidade elevada. Ou seja, é um som que tem uma amplitude maior. Porque vocês têm que lembrar que intensidade está relacionada à amplitude. Então, se eu digo, nossa, no senso comum, né? A gente diz, o som está alto. Não, o som está com a amplitude elevada. A gente tem que lembrar isso. Então, no caso, seria, nossa, como o som está forte. No caso, seria mais ou menos a força do som. Então, um som forte, ele tem maior amplitude, como a gente pode ver aqui. E um som fraco, ele tem uma amplitude menor, certo? E aqui eu coloquei esse quadrinho pra gente não confundir. Então, a altura, lembrem bem, tem a ver com frequência. E a intensidade, sim, tem a ver com volume e com a amplitude, certo? Lembrem bem disso. Então, quando a gente fala sobre aumentar o volume ou baixar o volume, eu estou mexendo na intensidade sonora, eu estou mexendo na amplitude da minha onda, certo? Então, um som forte, ele tem uma alta intensidade, então ele tem uma maior amplitude. E um som fraco, ele tem baixa intensidade, ele tem menor amplitude, certo? Não se assustem com isso aqui, tá? A gente vai fazer exercício, não se preocupem. O mais importante é vocês realmente entenderem o conceito, porque
tem muitas questões do Enem de física que são teóricas. Então, eu preciso que vocês entendam o conceito. E em questão de fórmula, vocês podem ver, eu faço exercício. Dessa vez eu deixei uma lista para vocês. E próxima semana eu vou resolvê-la, vou deixar a resolução dela. Então, é importante que vocês tentem. Mas eu vou resolver, não se preocupem, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho da parte de cálculo da intensidade sonora. E a gente tem como se fosse um limiar de, não só de dor, mas um limiar para poder começar a escutar. Então, é como se fosse o nosso limiar de audição, vamos dizer assim. Então, a mínima intensidade que uma onda sonora deve ter para que a gente consiga escutá-la é de aproximadamente 10 a menos 12 watts por metro quadrado. O que seria isso? A gente vê que aqui a intensidade sonora tem uma potência por área. E a gente pode ver aqui, ó, metro quadrado, certo? Então, no caso, essa equação aqui é a fórmula da área da esfera. Porque imagine uma pessoa que, nesse alto-falante, por exemplo, alguém está falando aqui, vocês podem ver que o som se propaga em todas as regiões, então é realmente uma esfera. Então, a minha intensidade sonora vai ser a potência sobre a área da minha esfera, certo? Só que a nossa intensidade sonora ela é medida numa escala logarítmica. Eu sei que ao falar isso muita gente já fica, ai meu Deus, logaritmo, mas não se preocupem. É só para vocês entenderem que é mais ou menos assim. Então, à medida que o observador se afasta da fonte sonora, a intensidade auditiva, o nível sonoro diminui na escala logarítmica. Então, diminui drasticamente, certo? E a gente vai fazer exercício com essas duas expressões. Aqui eu vou ter a resposta em decibel e aqui eu vou ter em bel. É porque um bel é muito grande, então a gente geralmente usa o decibel, que é uma parte dele. E aqui seria o nosso limiar, né? A nossa base de audição, que no caso vai ser 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que é quando a gente começa a escutar, certo? Então, quando a gente diz, um som tá com 80 decibéis, é basicamente isso, a gente vai medir o nosso nível sonoro, certo? Que no caso é a nossa intensidade auditiva. E o timbre, também a qualidade fisiológica do som, ele permite distinguir os sons que são da mesma frequência, mas eles são emitidos por fontes diferentes. Então, o timbre da voz, no caso, cada pessoa tem um timbre diferente. E também os instrumentos acústicos, porque, exemplo, uma flauta é diferente de um violino, mas eu consigo tocar um mi na flauta e também consigo tocar um mi no violino. Mas eu sei que são instrumentos diferentes. Então, o timbre, ele tem muito a ver com o formato da onda. Podem ver aqui que são ondas de formatos diferentes, né, cada um. Então, é isso que dá a diferença, né? Cada voz tem o seu timbre, cada voz tem o seu formato de onda. E, exemplo, quando eu emito a mesma nota no piano e no violino, eles têm timbres diferentes, mas eu sei que é a mesma nota, certo? Então, se é a mesma nota, é a mesma frequência. Basicamente é isso. E a gente vai ver agora como cai numa questão. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente ao intensidade sonora do som de cada instrumento musical? Não. Potência sonora do som emitido pelos diferentes instrumentos musicais? Também não. Diferente velocidade de propagação do som emitido por cada instrumento musical? Não, porque a velocidade, no caso, seria a mesma, porque estariam no ar, não é? Então, também não. Timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes, verdadeiro. E vamos ver a letra E, altura do som. Vocês lembram que a altura tem a ver com frequência, né? Que possui diferentes frequências para diferentes instrumentos musicais. Não, porque se eu emito a nota Mi no piano, se eu emito a nota Mi na flauta, elas têm a mesma frequência, certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai para fenômenos sonoros, isso é bem interessante, também cai bastante. O primeiro que a gente vai ver é reverberação. Reverberação, a gente, quando presencia ela, vamos dizer assim, a gente tem uma sensação de prolongamento do som, porque a onda refletida, ela chega à nossa orelha com menos de 0,1 segundo de diferença do som direto. E isso faz com que é como se fosse a gente escutasse realmente o som um pouco mais prolongado do que ele realmente é. Aqui eu tenho essa imagem, esse pianista, né, ele tá tocando o som e vocês podem ver que a onda sonora, né, ela bate, e no caso aqui é como se ela refletisse, ela vem, reflete na parede do teatro, né,
e vai até o ouvido da menina, então ela ouve um prolongamento, então ela não ouve só um som. Ela ouve como se fosse, não é um eco, porque o eco ele tem um intervalo maior, então, exemplo, você fala amigo, você escuta igo, porque você tem um intervalo maior, porque ele vai percorrer uma distância muito maior, vai bater no anteparo, né, e vai retornar até você. A gente vai fazer um exercício que vai mostrar a partir de quantos, mais ou menos, metros a gente tem o eco. Porque no eco a gente vai ter uma repetição do som. E na reverberação a gente vai ter uma sensação de prolongamento auditivo, certo? E a diferença basicamente é essa. Um é maior que 0,1 intervalo e o outro é menor. Aqui um exemplo. O tempo da persistência auditiva humana é de aproximadamente 0,1 segundo. No caso, a partir de 0,1 segundo é que a gente distingue sons diferentes, entendeu? Nesse intervalo de tempo, quando dois sons incidem sobre o ouvido humano, atrasados em tempos menores que 0,1, é possível distingui-los. Considere que uma fonte de ondas sonoras emite o som, e um observador posicionado junto a essa fonte ouça o eco 2 segundos após a sua emissão. Admitindo que a velocidade do som nesse local seja igual a 340 metros por segundo, qual a distância do obstáculo responsável pela reflexão do som? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que ver que a gente tem uma distância, que é o que ele quer, e a gente tem o tempo. Então, vamos lá. Se eu tenho uma fonte, certo? Eu fui só pegar minha canetinha, que eu sou ainda muito ruim com essa canetinha aqui. Eu tenho uma fonte e ela emite uma onda, certo? E aqui eu tenho como se fosse um anteparo. Essa onda sonora, ela vai bater nesse anteparo e vai voltar. E ele disse que o tempo desse percurso foi de 2 segundos, certo? Depois da minha emissão. Então, eu preciso que vocês lembrem lá da cinemática. A minha velocidade vai ser meu espaço percorrido sobre o tempo. Ele me deu a velocidade, ele me deu o espaço, ele também me deu o tempo. Minha velocidade é de 340 metros, né? E meu tempo também tá em segundo, então tá tudo certinho. Qual será meu espaço? Deixa eu ver se não fica tão bom, mas dá para entender. Então, meu espaço vai ser, o meu espaço percorrido, né, pela minha onda, vai ser de 680, certo? Só que eu preciso que vocês entendam uma coisa. O eco é uma onda sonora que ele vai e ele volta. Então, esse espaço percorrido de 680, na verdade, foi de ida mais o de volta. Então, essa distância aqui, na verdade, não vai ser 680. Essa distância da fonte até meu anteparo vai ser a metade, vai ser 340, certo? 340 metros. Então, eu preciso que vocês tenham essa noção, principalmente em questão de eco, porque geralmente vai ter a outra opção, eu acho que aqui era 680, eu devo ter digitado errado, porque ele sempre coloca a outra opção, que é quando você não tem essa ideia de que o som vai e ele volta, então ele percorre essa distância 2 vezes, certo? E aqui a gente vai para a ressonância, que é um fenômeno maravilhoso. Exemplo, ele acontece quando as duas ondas, elas vibram na mesma frequência, então... E com isso, a consequência é que a onda final ela fica mais forte, vamos dizer assim, ela fica com amplitude maior. E a gente lembra que a amplitude tem a ver com a intensidade da onda, né? A ressonância ela acontece em várias situações. Por exemplo, o balanço. Quando você tem uma criança, né, e você empurra, você percebe que você empurra na mesma frequência e ela vai balançando cada vez mais alto, né? Então, a sua força, ela faz com que a amplitude da criança no balanço aumente, porque você está empurrando na mesma frequência, né? Um exemplo é uma cantora de ópera, quando ela começa a, vamos dizer assim, emitir um som, não sei se vocês já viram esses vídeos, que dá para quebrar a taça. E por que a taça quebra? Porque ela vibra na mesma frequência da onda sonora que está sendo emitida pela pessoa, pela cantora de ópera. Até um ponto que realmente o vidro ele quebra, não é? Então, a gente precisa ter noção que a ressonância, ela tem como base essas vibrações na mesma frequência. E a consequência dela
é aumento da amplitude da onda. Então, por exemplo, o forno de micro-ondas. Ele também funciona por ressonância. Só que o que acontece? Dentro da comida, né, a maior parte da comida tem água. Então, você bota lá para esquentar. O que acontece? As moléculas de água, elas começam a vibrar, porque o forno micro-ondas, ele emite ondas que são da mesma frequência de vibração das moléculas de água. Então, é isso que faz a sua comida esquentar. Porque a molécula de água vibrando na mesma frequência, quando vibra, né, quando chacoalha, ela produz calor. Então, é isso que faz a nossa comida esquentar no micro-ondas. Também é decorrente da ressonância. Aqui eu tenho um vídeo para vocês. Essa ponte é a ponte de Tacoma, lá nos Estados Unidos, no estado de Washington. E o que aconteceu? Ela foi construída em 1940, e só que o projeto de construção não levou em consideração o efeito da ressonância, porque nessa região ventava muito, e o vento ele tinha a mesma frequência de vibração do material da ponte. Parece mentira, né? Mas é verdade. E vocês podem ver aqui, ó, esses pilares estão muito distantes. Então a ponte acabou, né? Acabou caindo por conta dessas vibrações, dessa frequência, né? Dessa oscilação. Porque o vento, ele coincidiu a frequência dele com a frequência natural do concreto. Porque todo material, ele tem uma frequência natural de vibração. Então isso é super importante para quem vai fazer engenharia civil, no caso, tem que saber. E no caso, as vigas, né, dessa ponte não podiam ter ficado tão separadas. Vocês viram que tinha essa, tinha outra lá longe, então fez com que a ponte realmente rompesse. Outro exemplo é quando tem um pelotão que tá marchando, né? Antes deles subirem na ponte, eles param de marchar, porque se passarem pela ponte marchando, né, a ponte pode entrar em ressonância e realmente quebrar ou cair. Então, vamos lá. Agora a gente vai ver cordas vibrantes, bem interessante, bem legal também. E aqui eu vou precisar que vocês lembrem da aula de ondas em cordas. Vocês lembram que a velocidade a gente tem, né, a raiz da força de tração, aqui pode ser um T também, sobre μ, que é a densidade linear da corda. Eu preciso que vocês lembrem dessa equação. E aqui a gente vai trabalhar com harmônico. Vocês lembram da aula passada, né? A gente tem, nessas cordas, elas são presas em duas extremidades. Então, a gente vai ter harmônicos, que os harmônicos são as várias frequências que a gente pode ter nessa onda estacionária, certo? Então, vamos lá. Em cordas vibrantes, imaginem um violão. Então, se eu tocar, no caso, se você tocar violão, vai ficar mais fácil de entender e vai ser bem prazeroso, que você vai entender o que está acontecendo. Mas vamos supor, você toca a corda solta, você não prende nenhuma casa, então você prende uma casa. E você vai ter um harmônico fundamental, que é esse daqui. O harmônico você pode pensar como uma barriguinha. Esse aqui é o primeiro harmônico. O segundo harmônico é esse daqui, você pode pensar como duas barriguinhas mesmo. E esse aqui é o terceiro harmônico e assim por diante. Então, eu tenho o comprimento da corda do meu violão, certo? No caso aqui é L. Quando eu percorro o dedo e vou colocando aqui nas casas, né? No caso eu tenho os trastes e as casas. Eu vou diminuindo esse comprimento. Preciso que vocês prestem atenção nisso. No caso aqui, vocês podem ver que no meu primeiro harmônico eu tenho como se fosse meio comprimento de onda. No meu segundo harmônico eu tenho um comprimento de onda, tá vendo? No terceiro harmônico eu tenho um comprimento de onda mais meio, e assim por diante. Então aqui eu tenho 1 vezes meia onda, igual a L, que é o comprimento da corda do meu violão. Aqui eu tenho 2 vezes meio comprimento de onda, igual a L. Vocês estão vendo que aqui ó, o L se mantém. Só que eu tô mudando é o meu harmônico, certo? E aqui eu tenho 4 vezes o meu comprimento de onda, tá bem? No caso, acho que está errado. Vamos lá, 1 comprimento de onda, 2 e meio. Esse aqui é meu quinto harmônico. Esse aqui tá errado. No caso, seria 5 vezes meu comprimento de onda, certo? Então, meio comprimento de onda, né? Então, vamos lá. Quando a gente vai substituir lá na equação fundamental da onda, a gente vai ter essa equação aqui. Não se assustem, por favor. Mas é basicamente uma composição de equações. Então, aqui, ó, o meu comprimento de onda, vocês estão vendo? É esse daqui, né? Meu meio comprimento de onda vai ser igual ao meu L. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse
no caso aqui tem 1, 2, né? Eu coloquei como se fosse um N, certo? Que vai ser um número do seu harmônico, vezes o meio comprimento de onda, vai ser igual ao L, que é o comprimento da corda do nosso violão, certo? O que eu fiz para chegar aqui? Esse 2 foi para cima e esse N foi aqui para baixo, foi isso que ele fez. Por isso que o meu lambda, né, nessa corda vibrante no meu violão, vai ser 2 vezes o comprimento sobre o N, que é o número do meu harmônico, certo? E se a gente pegar esse lambda e substituir aqui dentro, aí sim a gente vai achar essa equação, que é a equação das cordas vibrantes. O que eu preciso que vocês saibam aqui. Esse aqui é o comprimento da minha corda, aqui é a velocidade, e aqui é o número do meu harmônico. Basicamente isso. Então, cada frequência eu vou ter uma mudança disso daqui, certo? E exemplo, a frequência do meu harmônico 6, por exemplo, vai ser 6 vezes a minha frequência 1. Então, a gente vai ver isso mais direitinho nos exercícios, tá certo? Mas não se assustem. E tubo sonoro. A gente vai ver tubo sonoro aberto e tubo sonoro fechado. O tubo sonoro fechado, nem se preocupem, porque ele também é bem semelhante ao tubo sonoro aberto. E o tubo sonoro aberto, ele é idêntico a cordas vibrantes. Então, a gente pode aprender por associação. Se você aprendeu corda vibrante, você aprende tubo sonoro aberto. O que acontece? Aqui eu vou emitir uma onda, certo? E eu também vou ter o comprimento do meu tubo sonoro. Vocês percebem que isso aqui também é meia onda. Seria igual ao meu harmônico, né? Que seria uma barriguinha. Se eu juntasse esses dois pontos, daria uma barriguinha. E aqui eu tenho um comprimento de onda inteiro, porque se eu juntar esse pedacinho aqui, desse lado de cá, né? Com esse daqui eu vou ter um comprimento de onda, certo? Então, meu harmônico fundamental 1 é o 1, aqui seria meu segundo harmônico, aqui seria meu terceiro, e vocês estão vendo que é bem semelhante à corda vibrante mesmo. Então, a mesma relação que eu fiz lá no caso, meu L vai ser igual ao meu harmônico vezes o meu comprimento de onda sobre 2. Porque, exemplo, aqui eu tenho um meu N igual a 1. Então, eu vou ter meio comprimento de onda, e esse meio comprimento de onda vai ser igual ao tamanho do meu tubo sonoro, certo? E a mesma coisa, eu coloquei esse lambda na equação fundamental, e com isso eu achei essa daqui que é igualzinha a cordas vibrantes. E o que acontece? Aqui eu tenho harmônicos de ordem ímpar e de ordem par. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, podem ver aqui, né? Esse é o tubo sonoro aberto. Aqui é o tubo sonoro fechado. Um exemplo de tubo sonoro fechado é essa flauta aqui, que ela tem esse fundo fechado. E o que acontece aqui é um pouquinho diferente, porque como eu tenho uma base, né, fechada, aqui eu vou ter um nó. Aqui eu nunca vou ter um ventre. Então, eu sempre vou começar de um nó. Isso aqui é como se fosse um quarto de comprimento de onda. Aqui, ó, pode ver. Um quarto, outro quarto e outro quarto. Então, eu tenho 3 quartos. Aqui eu tenho um comprimento de onda, né? Mas o que acontece? Eu divido em 4 também. Então, eu tenho um quarto, outro. Vocês estão vendo que aqui eu meço por quartos de onda, certo? Então, no harmônico de ordem ímpar, eu tenho um quarto de onda. No harmônico de ordem ímpar, no caso 1, né? E aqui no 3, eu vou ter 3 quartos de onda. Então, o que acontece? No tubo sonoro fechado, a gente só vai ter harmônico de ordem ímpar, porque a gente trabalha com quartos de onda para poder fazer a relação. Então, meu lambda vai ser aquela mesma coisa, né? Meu L vai ser igual ao meu N, que é o meu harmônico, né? Vezes o quarto de onda. Então, quando eu fizer a relação, né? Eu passar esse 4 aqui pra cá e esse N vier pra baixo, meu lambda vai ser igual a 4 L's, que é o comprimento de onda do meu tubo, sobre o N, que é o meu harmônico. E quando eu jogar esse lambda lá naquela nossa equação fundamental, que é V igual a lambda F, eu vou ter essa equação daqui, certo? Lembrando que tubo sonoro fechado é apenas harmônico de ordem ímpar, certo? Vamos supor que eu coloque limalha de ferro nesses tubos e eu sopro, né? Dou um sopro. O que acontece? Onde tem nó, a minha limalha de ferro iria se concentrar, iria ficar aqui. Tô falando isso porque pode cair, exemplo, uma questão
e ele perguntar, né, onde se alojaria ali malha de ferro. Aqui, onde tem nó, porque aqui não iria vibrar. E aqui iria vibrar, então aqui não ficaria depositado no chão ali malha de ferro, por exemplo. E agora chegamos em efeito Doppler. Tem sim um pouquinho de cálculo, mas geralmente cai a parte teórica. Então, por favor, não se assustem. Eu sei que a acústica tem essas fórmulas assim um pouco assustadoras. Mas como eu disse para vocês, no Enem é muito cobrado a questão teórica, muitas vezes, de física. Então, peguem mais essa parte teórica que eu dou para vocês. Claro que se puderem fazer os exercícios para exercitar essa parte de cálculo é super importante. E eu vou adorar responder com vocês. E vamos lá, o que seria o efeito Doppler? O efeito Doppler, ele é a variação na frequência aparente. Eu preciso que vocês lembrem que a frequência ela só depende da fonte. Só que o que acontece? A frequência aparente, ela pode ser diferente da frequência da fonte. É justamente isso o efeito Doppler. Imagine uma ambulância. Vocês já perceberam que o som dela muda na medida que ela vai passando por você? Então, aqui, ó, esse exemplo é perfeito. Porque tem as moléculas de ar, só que essa ambulância ela tá em movimento, ela tá indo para frente, então é como se ela comprimisse a onda sonora daqui. Então se comprime, ela fica com a frequência mais alta, dá para perceber? E aqui as ondas vão ficando um pouco mais espaçadas, então a frequência vai ficando baixa. Isso faz total sentido com o som, porque vocês lembram que o som de alta frequência ele é mais agudo, lembram disso? E o som de baixa frequência ele é mais grave. Então, aqui, esse homem está escutando um som mais agudo da ambulância. E essa mulher está escutando um som mais grave. Aqui, ó, na aproximação, o som percebido é mais agudo que o som emitido. Lembre, o som emitido, a frequência é a mesma. É a frequência que a ambulância está emitindo, só que o som percebido é que ele vai destoar, certo? Então, se no Enem perguntar para vocês qual seria a frequência da fonte, ela vai ser contínua. Mas se ele perguntar qual a frequência percebida, no caso, por esse observador, vai ser uma frequência mais alta do que a frequência emitida pela própria ambulância, certo? E aqui a gente tem essa equação, que aqui eu tenho uma frequência aparente, vai ser igual à frequência da fonte, a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Só que o que acontece? A gente vai orientar nossa trajetória e a gente vai colocar do observador, sempre, do observador para a fonte. Seria assim nossa trajetória. Então, tudo que está nesse sentido seria positivo, entendeu? A gente vai fazer um exercício, mas realmente essa equação nunca foi cobrada. E é assim que você vai variar esses sinais. Se você vai ver se o observador está indo contra a fonte, se ele está correndo em direção à fonte ou se ele está correndo no sentido oposto, então a gente varia aqui nossos sinais. Mas o que é mais cobrado é essa parte teórica. E também porque o efeito Doppler, ele acontece na luz. Porque a gente tem essas fotos bem bonitas das galáxias e o que acontece? Quando a galáxia está se afastando, a gente tem um desvio para o vermelho. Eu preciso muito que vocês lembrem do espectro eletromagnético de novo, pela milésima vez. Por quê? A gente tem, no caso, uma frequência mais baixa, a luz vermelha, e a frequência mais alta vai ser a luz azul. Então, se o exemplo está se aproximando, eu vou ter uma coloração azulada. No caso aqui, essa galáxia ela é mais azulada, né? Ela está se aproximando. E essa aqui é mais avermelhada, então ela está se afastando. É mais ou menos assim que a gente consegue perceber se está se aproximando ou se afastando. É pela coloração. Bem interessante, não? Aqui dá para ver bem. A gente percebe que tem uma frequência maior, a coloração azulada, né? E o vermelho tem uma frequência menor. Isso aí a gente estudou bem direitinho lá no espectro eletromagnético. E isso é cobrado? Sim. Então vamos lá, o exercício do Enem. Uma ambulância A em movimento retilíneo uniforme aproxima-se do observador O. Em repouso, a sirene emite um som de frequência constante. Tá vendo? O som da fonte ele é constante. O desenho ilustra as frentes de ondas do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar, no esboço de um gráfico, a frequência da onda sonora detectada em função do tempo, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Então, aqui também o observador. A gente percebe, né, que aqui a frequência é maior e aqui a frequência é menor. Vamos ver o que ele quer. Qual esboço gráfico representa a frequência detectada pelo observador? Então, se a onda está se aproximando, a minha frequência era alta no início. Dá pra ver aqui, ó, que a frequência é mais alta.
Vocês estão vendo? Minhas cristas, isso aqui é como se fosse crista, né? A crista da minha onda é mais juntinha do que essa daqui. Então, a minha frequência é mais alta. Quando a ambulância passa por mim, a frequência diminui, então ela cai. Então, a frequência percebida pelo observador, né, seria essa aqui. Acredito que seja a letra E. Então, para fechar, eu quero que vocês lembrem disso daqui, que são coisas bem importantes. As ondas de rádio devido às reflexões na ionosfera, lembra que a gente fez um exercício desse, podem ser transmitidas a grandes distâncias, lembrem? Por conta das reflexões, que é no mesmo meio. Para evitar poluição sonora, deve-se limitar a intensidade do som. Quero que vocês respondam para si mesmos. A intensidade tem a ver com o que mesmo? Com amplitude, isso mesmo. E no caso da ressonância, uma pessoa empurrando a criança no balanço, lembrem, ela ocorre, né, com a mesma frequência. Uma taça de cristal que pode ser quebrada por uma cantora de ópera, por exemplo. Então, é isso, basicamente. Eu quero que vocês tenham esses conceitos bem internalizados. É bem do cotidiano, né? E aí vocês viram que todos têm questões, então é um assunto bem cobrado e é isso. Agradeço e bons estudos. Obrigada e tchau, tchau. Até a próxima.